Bom dia, irmãos, irmãs na fé, a todos que estão sintonizados pela mídia, pela cibernética, essa facilidade que nós temos de comunicar a palavra de Deus, também por este culto online, e que realmente possamos ter uma reflexão nesta noite, neste momento de culto, de adoração e louvor ao nosso Deus, lembrando esse período da Quaresma, principalmente no Evangelho de hoje, Marcos 8, 27 a 38, onde Jesus chega aos discípulos, seus discípulos, e pergunta: o que as pessoas dizem, quem sou eu? E houve uma diversidade de respostas por parte do povo. Aí Jesus chama os discípulos em particular e pergunta: o que vocês dizem, quem eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Aí Jesus disse: é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu seja condenado, que eu sofra, que eu morra, mas que ao terceiro dia irei ressuscitar. Aí Pedro repreende Jesus: Senhor, isso não vai te acontecer. Mas quero usar esta palavra que é necessário. É interessante, no final do ministério de Cristo, ele disse por várias vezes: é necessário que eu sofra, que eu seja condenado, que eu seja crucificado, que eu ressuscite. Me permitam fazer uma pequena analogia com o que Cristo diz nos evangelhos: é necessário pelo decreto do nosso governador do Rio Grande do Sul. Eu pessoalmente penso que é necessário dar uma travada nas aglomerações, principalmente se o vírus ele aumentou, está num pico agora, é devido à irresponsabilidade das aglomerações. Por isso vai doer muito na economia, nas famílias, mas é necessário que isso aconteça. Não sei durante quanto tempo, onde nós também não poderemos ter cultos, celebrações nas igrejas, penso eu que 2 fins de semana. Por isso, irmãos, queremos neste momento pedir a presença do Deus Trino, e a cada pessoa da Santíssima Trindade queremos cantar um hino do Inário Luterano, 155, Vem, ó Todo-Poderoso. Em nome de Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vem, ó Todo-Poderoso, onisciente Criador, Pai eterno, Deus e Pai de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venha, Salvador divino, Deus de nossa salvação, vem, confirma o teu ensino, reina em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, fonte de infinito amor. Ouve-nos, Senhor bondoso, livra-nos do malfeitor. Em nome do Espírito Santo, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado.
Vem Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus Consolador enlaça todos que te vêm louvar. Ilumina as nossas mentes, infalível preceptor, para sermos veros crentes, transformados pelo amor. Irmãos, irmãs, momento da nossa confissão ao nosso Deus. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o firme propósito de corrigir vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo uma palavra sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E para esse segundo domingo na Quaresma, como nós o chamamos, agora amanhã, domingo, é o segundo domingo na Quaresma, está colocado diante de nós o Salmo 22, Salmo 22, dos versículos 23 a 31. Há quem diga que esse salmo é o salmo da cruz, aponta para o sofrimento do Filho de Deus, mas esse salmo ele termina com alegria. Aí podemos fazer esse paralelo, essa analogia do salmo com o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Ele morre, mas no terceiro dia ele ressuscita. Ouviremos as palavras do Salmo 22, 23 até o final do Salmo. Louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem, descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos, ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro.
Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Esta é a leitura, então, do Salmo. Vamos louvar nosso Deus com o próximo hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Neste momento será lido então as duas leituras para esse segundo domingo na Quaresma, Antigo Testamento e a Epístola do Apóstolo Paulo.
Antigo Testamento, nós vamos fazer a leitura, Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 7, depois 15 e 16. Nós sabemos que Deus inicialmente chamou Abrão e Sara, depois até modificou o nome deles, depois na própria reflexão do Evangelho nós vamos explicar isso. Mas Deus chama Abraão e sua esposa e manda para uma terra distante de seus parentes e faz uma grande promessa. Ouviremos. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus aparece a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é o seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Depois os versículos 15 e 16. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Até aqui, esta leitura profunda e maravilhosa do primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, livro de Moisés. Agora, vamos à epístola do apóstolo Paulo, Romanos 5, 1 a 11. Aqui há um destaque sobre o objetivo de Jesus, do seu sofrer, de ser rejeitado, de morrer e finalmente for ressuscitado. Deus prova o seu amor, concedendo através de seu Filho a nós justiça e paz. Ouviremos as palavras então, Romanos 5, 1 a 11. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus,
mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E, agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Até aqui as palavras, então, da epístola. Queremos agora, então, louvar o nosso Deus com o próximo cântico de louvor e adoração. Neste momento, queremos fazer a leitura do Santo Evangelho para este segundo domingo na Quaresma. E o Evangelho para este domingo, ele está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, bem no final do capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 38. Texto este que será logo em seguida feita uma reflexão. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá que sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei.
será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro levou-o para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, se esqueça dos seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Queremos agora, como faz toda a verdadeira igreja cristã, confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à reflexão do Santo Evangelho, vamos agora entoar o próximo hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Em nossa reflexão no Santo Evangelho, lido há pouco, eu gostaria de iniciar esse momento de uma forma um pouco diferente do usual. Eu
Eu perguntaria nesse momento aqui, está presente conosco, neste culto online, o pastor estagiário Juan. Juan, perguntaria a você se você saberia dizer qual é o significado do seu nome, a origem do seu nome. Poderia nos trazer neste momento? Ele não vai aparecer, mas ouviremos a sua voz. Sim, o que eu posso dizer é que Juan, o meu nome se escreve com R, né? E ele é uma versão portuguesa brasileira do nome João em espanhol, que é João em espanhol. Então, Juan é uma tradução do João do espanhol, que vira João, do português ficou Juan com R. Agora, João eu já não sei o que significa, mas essa é a origem do meu nome. Muito bem colocado. Então vou lhe trazer uma grande alegria do que significa João. Do que significa João? Significa Deus é cheio de graça. Deus é cheio de graça. Obrigado. Seu nome é muito importante. Muito importante. Mas assim, prezados e prezadas, irmãos e irmãs na fé, certa vez alguém me perguntou: pastor, Jesus Cristo significa o nome de Jesus e Cristo sobrenome? Por vezes nós afirmamos estes dois nomes, Jesus Cristo, mas não sabemos o real significado destes nomes. Uma coisa muito interessante, que na antiguidade e também entre o povo judeu, não havia sobrenome. Havia apenas o nome da pessoa, e o nome sempre tinha um significado importante, um significado extremamente importante. Antigamente, antes de Cristo, a gente tem sabido que os chineses já tinham sobrenome. Aliás, eles começavam pelo sobrenome e depois tinham dois nomes, eram sempre uma ligação de sobrenome com dois nomes, né? Mas depois eu falarei quando é que começou a aparecer os sobrenomes. Por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, o significado dele é rocha, é pedra. João, como já dissemos, significa Deus é cheio de graça, agraciado por Deus, ou a graça e misericórdia de Deus, o Deus que perdoa. José, que foi pai adotivo de Jesus, significa aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. O nome, o pai Abraão no caso, pai de uma multidão. Sua esposa, Sara, no hebraico quer dizer princesa ou mandatária. É interessante que foi lido em Gênesis, no culto de hoje, quando Deus chamou Abraão e Sarai. Deus mudou o nome deles, com um significado muito profundo, muito abençoado. Porque antes o nome Abraão significava pai elevado, pai ilustre. Depois que Deus mudou o seu nome para Abraão, seria então pai de uma grande multidão. E Sarai, que vem do verbo sarar, interessante isso, né? Sarar, o mesmo que curai, tratai e assim por diante. E Sara é princesa, é mandatária, é a mãe de uma grande nação que pertence a Deus. Dito isso, agora sim gostaria de dizer que, penso eu, se não me engano, os sobrenomes vieram com mais veemência no final do século XVI. E aliás, é bom que se diga que os sobrenomes foram muito considerados pós a Reforma. Interessante que os pastores luteranos, isso na Europa, eles procuravam buscar sobrenome para as pessoas, para que pudesse identificar as famílias batizadas, as famílias da igreja, da congregação. Então ali é que foi muito evidenciado os sobrenomes, né?
Por exemplo, o meu sobrenome é Cook, né? No inglês Cook significa cozinheiro. Pode ser que meus antepassados foram cozinheiros, né? Então, só para identificar. Mas o que nós queremos frisar neste momento é: quem é Jesus Cristo? O próprio Mestre Jesus perguntou aos discípulos: o que as pessoas dizem quem eu sou? Quem eu sou? Bem, gostaríamos de definir aqui brevemente o que significa o nome Jesus, Filho de Deus. Significa Javé é salvação, ou Jeová é salvação, ou, falando bem no hebraico original, Yahweh é a salvação. Então, Jesus é Salvador. E a palavra Messias ou Cristo, ora, Messias está no Antigo Testamento hebraico, e no Novo Testamento está Cristo, né? Então, duas formas para a mesma coisa. Christos, em grego, que aparece 228 vezes no Novo Testamento a palavra Christos, Cristo. E qual é o significado de Cristo? É realmente uma pessoa que foi escolhida para uma cerimônia onde seria ungido para um cargo. Todos os reis da época da Antiga Aliança, e mesmo depois, eram ungidos para serem grandes autoridades. Os reis eram ungidos com óleo para exercer uma grande autoridade, e Jesus, Messias, Cristo, aliás, ele foi ungido para ser o nosso Salvador. Dito isso, queremos voltar novamente ao nosso Evangelho de Marcos 8, 27 a 38, marca o início da preparação de Jesus para a sua ressurreição. Os discípulos tinham ouvido muitos ensinamentos de Jesus, assistido muitos milagres e fatos extraordinários. Deveriam ter uma ideia agora unilateral de Jesus Cristo. Por que eu digo unilateral? Porque Jesus chegou e disse a eles: é necessário, agora estou falando com vocês. Aliás, antes de Jesus ter falado é necessário, ele fez uma pergunta particular para os seus discípulos. Ele disse assim: como as pessoas lá fora, a multidão, pensa dessa forma a meu respeito, gostaria de saber o que vocês pensam a respeito de mim, que estiveram quase por 3 anos junto comigo. E aí Pedro sempre foi o líder, né? Foi o líder dos discípulos. Ele falou algo profundo, uma grande confissão, uma extraordinária confissão. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho especial de Deus. Tu és o Cristo. Quando Pedro fala tu és o Cristo, Jesus então começa aqui a dizer que é necessário ir a Jerusalém, ser condenado, sofrer, ser crucificado, mas no terceiro dia ser ressuscitado. Gostaria de aqui trazer um pouco das nossas incoerências humanas. Muitas vezes nós falamos algo, elogiamos alguém e depois falamos ao contrário. Primeiro Pedro faz essa belíssima confissão. Aí quando Jesus diz: bom, agora eu posso falar para que eu vim ao mundo. Indiretamente as profecias diziam que ele ia sofrer. Aí Jesus disse: é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu seja condenado, que eu sofra, que eu seja crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Pedro mudou seu tom. Ele chamou Jesus para um lado e disse: Senhor, isso não vai te acontecer. Isso não vai te acontecer. Não fale em morte, mestre. Tu és o nosso grande líder.
Até, inclusive, Tiago e João, as mães disseram que um quer ficar à tua direita, outro à tua esquerda, quando tu fores o rei de Israel. Aí Jesus olhou, olho no olho, de Pedro, junto com os discípulos, e disse para Pedro: arreda, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que repreensão! Deve ter sido feio para Pedro, junto com seus colegas, essa grande repreensão. Ou seja, Pedro queria anular o significado da vinda de Cristo ao mundo. Ele queria um Jesus da glória, como é bom, um Jesus da glória. Mas esse Jesus seria um Jesus da cruz. Aí eu gostaria de dizer algo muito importante também nesse período da Quaresma. Quantas igrejas hoje, especialmente igrejas cristãs, evangélicas, que gostam de falar muito sobre um Jesus da glória. É verdade, ele é o Jesus da glória, mas muito pouco se fala Jesus da cruz, aquele que sofreu, e aquele que diz que nós haveremos também de sofrer e carregar nossas cruzes, para que nós sejamos fiéis à mensagem do Evangelho, que nós também estejamos a evangelizar o mundo, a falar da morte e sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, porque lá Ele pagou a nossa dívida que nós tínhamos para com Deus. É algo que é misterioso, mas que aconteceu. Esse foi o amor de Deus por toda a sua humanidade. Jesus, portanto, ele repreende Pedro e enfatiza com veemência que seria necessário ir a Jerusalém, ser condenado, sofrer e ir à cruz, mas o terceiro dia ressuscitasse. É muito interessante que Jesus, a partir deste momento, ele não fala mais sobre ele como Filho de Deus. Interessante. Ele fala o Filho do homem. Por que ele fala o Filho do homem? Porque ele sabe que as pessoas não estavam entendendo para que ele realmente veio aqui no mundo. Por quê? Porque a multidão judaica achava que eles não tinham mais rei, tinham juízes, e que agora esse Jesus tão poderoso, esse Jesus que faz milagres, sinais, de grandes sermões, esse seria o rei ideal para aqui e agora, para a nação israelita. Esse rei livraria a nação judaica daquele grande problema do Império Romano, que cobrava impostos pesados também de Israel, dos judeus, e que eles então teriam novamente a sua autonomia. E certa vez Jesus disse: não vim para este mundo para resolver os problemas de uma nação, eu vim para dar a minha vida em resgate por toda a humanidade. Prezados irmãos, irmãs, urge a igreja falar mais sobre a cruz, sobre todo aquele significado de Jesus ter doado a sua vida em resgate pelos pecados da humanidade. Nós estamos correndo um perigo muito grande dentro da igreja cristã hoje, algo que nós chamamos de antropocentrismo, onde tudo se centraliza no homem. O homem tem que ser agradado, ele tem que ser lisonjeado. Na igreja precisa ter um louvor de explosão. E falar de cruz é algo meio pesado, triste. E por muitas vezes as igrejas tidas como tradicionais, que valorizam a cruz de Cristo, são igrejas que por vezes são banalizadas por muitos irmãos e irmãs na fé. É importante a explosão do louvor da alegria da ressurreição, mas é importante, sumamente importante, uma reflexão sobre o que significa Jesus dizer: é necessário ir a Jerusalém, ser condenado pela liderança judaica, com o aval do Império Romano.
sofrer, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Queria finalizar e dizer duas coisas. Também, normalmente a gente é questionado por que ora nós temos o crucifixo com o Cristo na cruz e ora nós temos a cruz vazia. Dois significados fundamentais. O crucifixo é importante, é algo na igreja sumamente importante que ali lembra a morte de Cristo pelos nossos pecados. E a cruz vazia significa o Cristo ressuscitado, que disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que alegria! Duas coisas precisamos: da cruz de Cristo e da glória de Cristo no resultado da sua ressurreição. Que nós sejamos cristãos conscientes, responsáveis, que através da fé que é alimentada pelo Espírito Santo nos dê esta conscientização de que foi necessária a morte de Cristo, mas ele não ficou na morte. Tragado foi a morte pela vitória, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus nos conceda que assim seja. Amém. Nós os convidamos para que neste momento nós cantemos o Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Elevemos neste momento as nossas mentes em oração ao nosso Deus que está nos céus. Glorificamos o teu nome, ó Senhor, pelo teu imutável amor e pela tua fidelidade. Nossa confiança em ti jamais foi decepcionada. Em toda a nossa vida foste nosso ajudador e protetor. Cuidaste de nós e sempre experimentamos tuas bênçãos. Nós te louvaremos, ó Senhor, agora e para sempre. O lastimamos, gracioso Pai, porque temos sido motivo de tristeza para ti, por causa da repetição dos nossos muitos pecados. Temos dificuldade em aceitar os sofrimentos que nos impões, e nós nos negamos para nos negar a nós mesmos, para carregar a nossa cruz e seguir o teu Filho. Por vezes não o queremos. Negligenciamos muitas oportunidades de confessar o teu amor perante as outras pessoas. Pelos nossos constantes pecados de negligência, rogamos o teu perdão. Envia-nos teu Espírito Santo, para que ele fortaleça a nossa fé em Cristo como Salvador. Ajuda-nos a confiar nele como o único caminho entre a terra e o céu. Faze-nos reconhecer que através do sofrimento por tua causa, desenvolvemos paciência, a qual nos dá esperança.
Concede que possamos nos alegrar constantemente na certeza da nossa salvação. Guie os líderes do nosso país e de todos os países no caminho da tua verdade. Dá forças aos fracos e esperança aos desencorajados. Que os solitários possam ter a certeza da tua presença. Pedimos, ó Pai, em favor dos doentes, também os acometidos pela Covid-19. Rogamos, Pai amado, para que as vacinas sejam eficazes no combate à pandemia do Covid-19 em todo o mundo. Este é o nosso pedido a Ti, Pai amado. Pedimos Tuas bênçãos em nome daquele que nos salvou pelo Seu sangue derramado na cruz, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Assim, irmãos, irmãs na fé, estamos aqui finalizando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus e queremos deixar aqui também os avisos. Foi uma grande surpresa para o nosso querido Rio Grande do Sul, em que agora estamos na bandeira preta e existem muitos protocolos. Por exemplo, a igreja, os fiéis não podem se reunir, os cristãos, para celebrações, missas, cultos. Então, portanto, está dispensado o nosso culto, que seria amanhã domingo, às 17 horas da tarde, e pelo que está se vendo também o outro domingo. Então, tenhamos paciência e vamos sempre de novo assistir este culto online, para que nós tenhamos uma reflexão sobre o que Cristo disse é necessário, e foi necessário, e Ele cumpriu a obra da redenção e ressuscitou no terceiro dia. Bênçãos de Deus a todos.